certeza você que é um bom leitor já abriu diversos livros e se deparou com as fichas catalográficas que tem neles. E se você é como eu, já deve ter se perguntado por diversas vezes o que exatamente é aquela ficha e para que ela funciona. Eu sou a Carol, você está no Reparável e hoje nós vamos entender como é que funciona uma ficha catalográfica. Ok, pessoal, então o babado é o seguinte, vocês sabem que a minha área girou ali entre letras e biblioteconomia por muitos e muitos anos, desde que eu terminei a escola. E a biblioteconomia é uma coisa muito mais técnica do que as pessoas acreditam que seja, sabe? Assim, quem não é da área, eu tinha mania de escutar muitos dos meus amigos dizendo que eu tô fazendo uma faculdade para aprender a guardar livro. E a coisa é um pouco mais complexa do que isso, na verdade é muito mais complexa. Apesar de ser um curso da área de humanas, e tá certo, ela tem que ser localizada aí mesmo, existe muito mais de técnica, sabe, de regras ali dentro do que de filosofia, por exemplo. Então a gente tem uma playlist aqui no canal chamada Bibliotecando, e essa playlist é direcionada para vídeos que eu faço voltado para a área de biblioteconomia, para a parte um pouco mais técnica do curso. Eu vou colocar essa playlist aqui no link aqui em cima. Então hoje a gente vai começar a estudar, entender um pouco como é que funciona a ficha catalográfica. Claro que de um jeito muito mais abrangente do que a gente vê no curso, porque não há necessidade de ensinar vocês o que é minuciosamente cada coisinha daquela, mas eu vou comentar com vocês coisas que eu acho interessantes sobre a ficha. Então nesse vídeo de hoje a gente vai entender o básico, tá? De modo geral, como é que funciona aquilo. No próximo vídeo a gente vai entender sobre duas coisas especificamente que tem, na verdade são três, dependendo da ficha catalográfica, que tem dentro dessa ficha, que é a CDD, a CDU e o ISBN. Ok, a origem dessas fichas catalográficas vem do tempo que a gente não tinha arquivos digitais para os livros, né? Existem bibliotecas muito antes de existirem computadores, não é? E essas fichas eram criadas para fazer com que as pessoas localizassem mais fácil os livros dentro daquele acervo, daquela biblioteca. Do mesmo jeito que essas fichas existem hoje em dia para o mesmo propósito. Elas eram, não sei se vocês já chegaram a ter acesso a bibliotecas antigas, a conhecer esses métodos, mas elas eram guardadas em gavetas, gavetas pequenas, mas em gavetários assim enormes, em estantes imensas. Havia tantas fichas quanto houvessem catálogos de busca. Então existia, o mesmo livro poderia ter várias fichas, poderiam ter fichas por título, poderia ter ficha por assunto, poderia ter ficha por autor. Então vamos colocar aqui o primeiro livro que eu peguei aqui, que é o livro que eu estou lendo no momento, que é esse 1984. Então, digamos que o bibliotecário fazia três fichas, assim, que são básicas, tá? A gente tem a ficha por autor, tá? A gente tem a ficha pelo nome do livro e a gente tem a ficha, digamos que, não sei, pela editora ou pelo assunto que é um pouco mais complicado e um assunto para um próximo vídeo que digamos que seja distopia. Vamos botar como distopia, tá? Se bem que esse termo é um pouco mais recente, se tratando de livro. Então, se uma pessoa fosse buscar livros de George Orwell, ela ia lá nos gavetários por autor e ia achar a ficha desse livro. Se a pessoa fosse buscar pelo título do livro, também ia achar em uma outra gaveta, tá? As gavetas só de títulos, ela ia encontrar o título desse livro, e se fosse procurar por editora ou por assunto, existiam fichas diferentes para cada coisa. Vocês estão entendendo isso aí? Cada entrada, cada coisa dentro de uma ficha catalográfica, ela tem um sentido, tá? Ela tem uma lógica. Por mais que a gente olhe ali e ache aquele monte de informações meio embananadas, ou achar que não existe um padrão, gente, existe um padrão e ele é tão meticuloso que às vezes a gente tem que caçar um método de se fazer, mesmo que você saiba como fazer, você tem que olhar, tem que copiar ali como fazer para poder não errar um ponto e vírgula, uma vírgula, um ponto, uma ordem que seja. E aqui no Brasil, a entidade responsável é a Câmara Brasileira do Livro, né, que é a CBL, que cobra pelo serviço de se criar uma ficha catalográfica, logicamente, porque, putz, grila, é super chata de ser criada. Mas isso não interfere, assim, não impede que o autor também crie a sua própria ficha dos livros. Cada dia mais surgem livros independentes no mercado, de pessoas que publicam, sei lá, em e-book, e aí desse e-book surge a vontade de publicar de um jeito físico e pagam para as gráficas imprimir. É interessante que seu livro tenha uma ficha catalográfica, porque vai ajudar com que as pessoas, principalmente bibliotecas, acervos, né, elas consigam
colocar o teu livro dentro daquele acervo, sem contar que é importante você ter um número de ISBN, que é o registro ali do teu livro, e enfim, é importante você ter uma ficha catalográfica. Então, se você não puder pagar para uma pessoa fazer, você pode recorrer, no caso, à Câmara Brasileira de Livros, você pode pagar um bibliotecário individualmente para que ele faça essa ficha catalográfica, ou você mesmo pode fazer, seguindo os padrões e a ordem que eu vou ensinar a vocês, ok? Então, vamos sair daqui, eu vou botar aqui na tela uma ficha catalográfica e eu vou mostrar pra vocês, parte por parte, o que cada coisinha dessa significa, beleza? Temos aí uma ficha catalográfica, bem comum. Eu tinha essa ficha aqui guardada, que eu juntava as fichas que eu conseguia pela internet para poder estudar as fichas, e aí eu salvei algumas, e essa estava entre as fichas que eu salvei, e eu peguei essa porque foi a primeira que eu vi. Existem regras para poder fazer essas fichas catalográficas, tá? E elas todas estão em um tipo de compêndio chamado AACR2, que são vários volumes, porque existem muitas e muitas regras em relação à ficha catalográfica. A gente vai fazer só um apanhado bem por cima das coisas que tem na ficha catalográfica, e algumas dessas coisas eu vou fazer um outro vídeo para explicar a vocês com calma melhor, tá bem? Então, a gente tem em cima esse W482A. Isso aí a gente chama de número de Cutter, que é o número que identifica o autor. Então a gente tem esse W, né, que é a primeira letra do sobrenome do autor. Essa numeraçãozinha aí que vocês estão vendo, vocês vão encontrar essa numeração numa tabela chamada tabela de Cutter, que você encontra até na internet, mas aí eu vou explicar com calma melhor para vocês em um outro vídeo. E esse Azinho que tem minúsculo aí do lado é a primeira letra do título do livro, ok? E aí a gente vem embaixo com o nome do autor, o sobrenome, né, do autor, vírgula, e o nome dele. Essa questão da data de nascimento e data de morte é muito relativo. Na verdade, tudo uma ficha catalográfica é bem relativa. Eu já peguei livros sem fichas catalográficas, eu já peguei livros com fichas catalográficas feitas de maneira errada. Muitos livros, eu acho que mais da metade dos livros que eu tenho e que eu fui checar a ficha catalográfica, ela foi feita de maneira errada, seja por uma regra boba, como a ordem de como as coisas se apresentam, ou pontuação, ou as margens certas que uma ficha catalográfica tem que ter, tá? Mas aí, por exemplo, essa coisa da data do nascimento e morte não é todo livro que você encontra. Eu acho legal colocar, tá? Mas não é todo livro que você encontra. E aí a gente vem embaixo, né, com a parte de descrição do livro. Esse nome, o nome do livro deveria começar embaixo da quarta letra do sobrenome do autor. Então você vê que a diagramação aí já está errada. Mas aí não tem grandes problemas porque não vai alterar, né, o produto final. Então isso é uma problemática, né, pra gente que estuda. Mas assim, uma pessoa que não é estudioso disso não vai encontrar grandes problemas em deduzir, né, essa ficha. Então a gente tem aí o nome do livro, barra o nome do autor, e aí em relação a esse nome do autor, gente, é assim, se tem um livro que é escrito por vários autores, o único nome que vai aparecer aí vai ser de um autor só. Como vai ser organizado vai depender muito da pessoa que vai compor essa ficha, tá? Normalmente eles ou colocam o nome mais importante entre os autores que fizeram o livro, ou o que tiver a primeira letra do alfabeto, vai por ordem alfabética, enfim. Mas nessa parte aí, por mais injusta que seja, só vai o nome de um autor, tá? E aí a gente vem ponto, traço, São Paulo, que foi o lugar onde o livro foi publicado, 2 pontos, o nome da editora, vírgula, o ano que foi publicado. Essa parte de pontuação aí é muito importante, porque ela tem que seguir rigorosamente esse padrão, essa ordem, tá? Aí embaixo a gente vem a parte de descrição física do livro, também não é toda a ficha catalográfica que tem, varia muito de editora, varia muito de livreiro que produz, varia muito de onde foi feita essa ficha, se for um bibliotecário X ou Y. Aí tem 248 páginas, ponto, 2 pontos, 16 vezes 23 centímetros, 16 por 23 centímetros, que é o padrão do livro nacional, tá? Mas a gente também tem livros aqui no Brasil que são 14 por 21, e livros que fogem desse padrão que a gente tem de livros aqui. Então não é todo livro que tem essa ficha catalográfica com a parte de descrição física, mas enfim, tá aí. Aí tem o ISBN embaixo, que é o número, o registro, né, do livro, que é muito importante. Hoje em dia, até para você colocar um livro no Scooby, você precisa desse ISBN, e é uma coisa muito baratinha de se fazer. Eu acho que todo autor independente deveria pagar para fazer esse registro, eu acho muito importante. A gente vai conversar sobre isso mais para frente. E aí a gente tem essa parte de baixo, que vocês estão vendo, que a gente chama de pistas, tá? Que isso aí vai servir para ajudar o bibliotecário a colocar aquele livro dentro de um acervo, dentro de uma estante, numa biblioteca, vai ajudar a achar o assunto para poder colocá-lo.
Então a gente tem aí Jesus Cristo, interpretações ocultistas, a vida espiritual e esoterismo. Então, né, já tá aí uma super dicas, várias pistas de onde colocar esse livro dentro de um acervo. E essa parte que tem título aí no final é porque todo livro tem como pista o título dele. E aí a gente vem embaixo com o CDD, que é o código decimal de Dewey. E aí a gente vai abrir um outro parêntese para poder falar disso aqui. Tanto CDD como CDU. Tem livros que você vai encontrar só com CDD, tem livros que você vai encontrar só com CDU, que é o Código Decimal Universal, e tem livros que você vai encontrar com os dois números. Aqui no Brasil a gente usa muito, eu acho que não só o Brasil, eu acho que o Ocidente ele usa muito CDD e CDU, mas existem outras numerações. Essa numeração é o código de, como é que eu posso dizer? O código, o tema, o assunto do livro. Mas aí eu não vou me estender explicando isso agora, minha gente, porque é um negócio bem meticuloso, é uma delícia de se estudar, mas é bem meticuloso, e eu prefiro abrir um vídeo só para poder falar de tabela de Cutter, de ISBN e os códigos decimais, né? O de Dewey e o Universal. Então vamos falar nisso mais para frente. A ficha catalográfica ela tem um padrão assim, pelo menos no ACR2, que é onde tem as regras, né? De medir 7,5 centímetros por 12 centímetros. Mas como eu disse a vocês, varia muito de editora, de livreiro que produz e por aí vai. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai especificar um pouquinho mais sobre CDD, CDU e falar um pouquinho mais sobre o ISBN, tá ok? Até a próxima!